Bem, irmãos, nós vamos dar início à nossa reunião desta manhã e eu agradeço a presença de todos os irmãos, o esforço que os irmãos fizeram para estarem aqui. Eu digo que esse esforço será recompensado pelas bênçãos, pela unção e pelas virtudes que estão sobre nós. E isso também depende do sentimento que existe no coração de cada um dos irmãos. Eu espero que esses sentimentos sejam os melhores possíveis e os irmãos todos que aqui estão possam estar realmente voltados ao aprendizado, voltado à questão do aprimoramento do espírito, querendo aprender mais, querendo estar mais perto de Deus, querendo receber o que o nosso Deus, o que Jesus, o que a Santa Vó Rosa e o irmão Aldo têm para oferecer a todos nós. Portanto, fizeram uma boa escolha, mas eu peço que sejam sábios nessa escolha e aproveitem a oportunidade que está sendo nos dada pelos céus de estarmos em comunhão com os santos, em comunhão com o nosso divino Jesus, com a nossa querida Vó Rosa, com o nosso santo e querido irmão Aldo. Que as bênçãos desses santos estejam recaindo sobre o viver de todos os irmãos, é o que eu lhes desejo. Por gentileza, todos em pé, nós vamos dar início à nossa reunião de hoje, de cabeças curvadas, de olhos fechados, nós vamos orar. Glorioso e onipotente Deus, nosso Pai amado, querido, adorado, nesta manhã de domingo, nós estamos na Tua casa, e o Senhor teve o prazer de abrir as portas do Teu lar, Pai, para nos receber. Eu tenho certeza que o Senhor, Jesus, a Santa Vó, o irmão Aldo, Maria Santíssima, conosco estão, acompanhado de anjos, de santos, por que não dos apóstolos, dos profetas, que receberam uma incumbência muito grande, tiveram uma missão muito linda no passado, como está neste boletim, falamos ontem, especialmente a vida de 2 santos, tiveram uma importância tão grande, foram tão úteis. E agora eles podem estar conosco, abençoando a nossa igreja, guiando os nossos passos, nos livrando do mal que temos que enfrentar, livrando das ciladas do inimigo, dos perigos do mundo. Nós somos gratos a isso, Pai. Gratos a tudo que o Senhor tem dado para nós. E é dado mesmo. E o Senhor faz isso com alegria, Pai. Porque o Senhor tem o prazer, a satisfação de nos ver bem, de nos ver felizes, de nos ver aqui na Tua casa, aqui na Tua igreja. O Senhor tem essa alegria enorme no coração em poder contemplar todos aqui. Pedimos a Tua graça, Pai bendito, para o trabalho dos irmãos coristas, uma missão muito grande, como está também neste boletim, na última mensagem. Que missão nobre, um trabalho maravilhoso. O ministério de cantar é lindo, é especial, mas precisa ser levado a sério também. Eu sei que eles têm isso no coração, porque amam o que fazem, amam cantar e cantam para Deus, cantam para a Vó Rosa, cantam para o Santo Irmão Aldo. Isso é maravilhoso. Que os hinos que eles irão apresentar hoje, assim como esse que acabamos de ouvir há pouco, esta linda melodia que cala no nosso coração, que acalma a nossa alma, que nos acalma e nos alimenta. Pedimos a unção para o que vai ser feito deste púlpito também, o trabalho dos obreiros e toda esta reunião, Santa Vó. Irmão Aldo, dirige tudo, primaz, está nas Tuas mãos. E eu creio que o Senhor está conosco e já está nos abençoando. E nós vamos ter mais uma vez uma reunião muito linda para a honra e louvor do Teu nome, irmão Aldo. Honra e louvor ao nome da nossa santa e querida Vó Rosa e também ao nome do nosso Mestre Jesus. Amém. Nós vamos cantar de número 1, Igreja Forte.
tens a alma amargurada, teu destino é incerto e caminha sem
Agora, na sequência de nossa reunião, eu vou ler para os irmãos a primeira mensagem, que trata, irmãos, de uma homenagem ao amado profeta São João Batista e ao amado apóstolo São Pedro. Como povo apostólico da Santa Avó Rosa e do santo profeta irmão Aldo, nós cremos no poder e autoridade dos santos e anjos do nosso Pai Celestial. Por isso amamos e veneramos os santos profetas e os santos apóstolos. Os santos profetas e os santos apóstolos foram vitoriosos e estão na glória de Deus, ao lado de Jesus, da Virgem Maria, da Santa Avó Rosa e do santo irmão Aldo, e de todo o poder celestial, para ajudarem esta igreja apostólica e todos os que crerem e confiarem na nossa mensagem, conforme nos ensinou o santo irmão Aldo, em diversos boletins afirmando: estes santos participam de nossas reuniões e ajudam a guardar todos os que estão crendo na missão profética de nossa amada igreja e protegem os bons e humildes de coração, para que venham a crer na mensagem apostólica e possam ser filhos de Deus, felizes e abençoados. No dia 24 de junho é celebrada a data do nascimento do profeta São João Batista, o qual recebeu uma missão e exerceu um ministério glorioso para anunciar a vinda e o ministério de Jesus, o nosso Senhor e Salvador e Redentor. O profeta São João Batista foi um homem de grande sabedoria e humildade, pois com todo o poder e autoridade que lhe era confiado por Deus, sempre foi simples, amoroso e fiel às vontades do Pai Celestial e permaneceu forte e leal à sua missão. Este santo profeta deu ao seu povo ensinos preciosos sobre o valor das leis do profeta Moisés e a importância para o povo que almejasse a salvação através do arrependimento. Instituiu pela vontade de Deus o santo batismo nas águas e promoveu ao seu povo a oportunidade de conhecerem o verdadeiro Filho de Deus, Jesus Cristo. A novidade de vida pregada pelo santo profeta perdura até os dias de hoje e perdurará até o final dos tempos, conforme foi registrado por São Lucas. A lei e os profetas duraram até São João Batista. Desde então é anunciado o reino de Deus e todo homem emprega força para entrar nele. E é mais fácil passar o céu e a terra do que cair um tio da lei. Entendam, prezados irmãos, o valor do ministério desse santo profeta de Deus, pois a luz da sabedoria que trouxe ao povo de Deus sobre a santa doutrina foi e é e até hoje a base da doutrina fundamental desta santa igreja, pois a missão da Santa Avó Rosa e do santo irmão Aldo completam de maneira extraordinária a missão deste santo profeta na preparação, consagração e santificação do povo apostólico fiel aos preceitos do nosso Deus. Então, irmãos, notem que esta igreja é uma sequência do que aconteceu lá no passado, porque a base da nossa doutrina, irmãos, é exatamente a vida desses homens, porque eles foram usados por Deus e a lei de Deus não muda. A lei de Deus, ela é imutável, ela é perfeita, ela perdura para sempre. E se a nossa doutrina ela é de Deus, então nós seguimos exatamente também o que aqueles homens ensinaram lá no passado. O profeta São João Batista teve uma importância muito grande, irmãos. Ele preparou caminhos para Jesus. Ele preparou os corações para que quando Jesus começasse o seu ministério, as pessoas pudessem compreender e pudessem aceitar Jesus. Pudessem compreender, aceitar de uma forma, irmãos, perfeita, porque era um ministério muito curto. A missão precisava acontecer e rápido. E a urgência daquela missão, irmãos, tão árdua, tão nobre, precisava ser perfeita. E São João Batista teve um papel nisto, um papel importante, porque ele preparou os caminhos para que Jesus pudesse vir
e realizar a sua obra. E foi na vida dele que, através do ministério dele, que ele pregava o batismo. E Jesus, irmãos, para honrar a vida daquele profeta, foi até ele e se submeteu ao batismo nas águas. E Jesus, então, ele começou o seu ministério, e aí, irmãos, nós sabemos tudo o que aconteceu. A história tão bonita que aconteceu com a vida de Jesus. Então esses homens tiveram importância, e uma importância muito nobre no passado, e hoje são santos nos céus e têm o privilégio de estar conosco, colaborando com as atividades desta igreja. Agora, da data do dia 29 de junho, é a data em que o amado apóstolo São Pedro subiu vitorioso ao reino dos céus, pelo ministério glorioso que exerceu nesta terra, para divulgar o nome de Jesus, nosso Senhor, e a sua santa doutrina. Segundo relatos de São Lucas, Simão, que era São Pedro, mas que então, até então chamava Simão, teria conhecido Jesus, quando então este lhe pediu que utilizasse uma das suas barcas, de forma a poder pregar a uma multidão que o queria ouvir. Simão, que estava a lavar redes com Tiago e João, que eram seus sócios, concedeu-lhe o lugar na barca, o que foi afastado um pouco da margem. No final da pregação, Jesus disse a Simão que fosse pescar de novo com as redes em águas mais profundas. Então Simão lhes disse que tentarem em vão pescar durante toda a noite e nada conseguira. Mas, em atenção ao pedido de Jesus, falou-ia. O resultado foi uma pescaria de tal monta que as redes iam rebentando, sendo necessária a ajuda da barca dos seus sócios, que também quase se afundava puxando os peixes. Jesus então encorajou a segui-lo, dizendo que o tornaria pescador de homens. O chamado de Jesus, aquele pescador, veio de forma transformadora na sua vida, começando pelo nome que de Simão passou-se a chamar Pedro. Jesus solicitou de forma amorosa que aquele homem tivesse sua vida totalmente voltada ao reino de Deus. O nosso Senhor o chamou Cefas, que passado para o grego significa Petros, ou seja, pedra. Assim iniciou o ministério deste grande apóstolo de Jesus, São Pedro. São Mateus registrou palavras de São Pedro ao confessar sua fé com muita convicção a Jesus: Tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. Numa demonstração de lealdade, que Jesus realmente era o Messias, o Cristo prometido nas Sagradas Escrituras, pelas profecias dos enviados de Deus. Em resposta à sua declaração de fé, Jesus fez a São Pedro a seguinte promessa: Também eu te digo que tu és Pedro, e sob esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do mal não prevalecerão contra ela. Dar-te-ei as chaves do reino dos céus, e o que ligares na terra será ligado nos céus, e o que desligares na terra será desligado nos céus. Portanto, se cumpriu esta promessa quando os apóstolos, os santos apóstolos, estavam reunidos com Maria Santíssima, e diante de uma grande multidão, Deus o Pai manifestou o seu grande poder, derramando sobre eles a virtude do seu divino Espírito, chamando a atenção daquele povo. São Pedro dirigiu sua palavra àquela multidão, anunciando o nome de Jesus, afirmando que realmente o nosso Senhor era a grande promessa, o enviado dos céus, o Cristo de Deus, para cumprir o grande ministério de salvação e remissão dos pecados. Ouvindo as palavras de São Pedro, os arrependidos perguntaram a ele e aos apóstolos: Irmãos, que havemos de fazer? Então respondeu-lhe o amado apóstolo São Pedro: Convertei-vos e batizei-se, cada um de vós, no nome de Jesus Cristo, em remissão dos vossos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. E aceitando a palavra de São Pedro, foram batizados naquele dia cerca de 3.000 homens, 3.000 fiéis, digo melhor, e perseverantes no ensino do apóstolo, e no coração dava-se início à igreja de Jesus, a igreja dos apóstolos, igreja apostólica primitiva,
que fundada sobre São Pedro, cumpriu-se a promessa de Jesus: tu és Pedro, e sob esta pedra edificarei a minha igreja. Realmente, São Pedro foi uma rocha na igreja primitiva, nunca se desanimou, e por Jesus e pela salvação de muitas almas, muito lutou, e abriu muitos trabalhos em várias cidades naquela região distantes da Judéia, como Roma, Corinto e outras importantes cidades, junto com o amado apóstolo São Paulo, e realizaram um trabalho muito importante com as virtudes e o poder de Jesus, o nosso Senhor. Portanto, rendemos gratidão aos profetas e aos apóstolos pelo grandioso ministério que realizaram ao seu tempo, e ao profeta São João Batista e ao amado apóstolo São Pedro, nestas datas marcadas pela história nesta terra, nossas sinceras homenagens. Muito embora não tenha relação com as festas juninas, pois nós apostólicos não realizamos e nem participamos destas festas. Porém, é uma homenagem sincera que prestamos pelo grande ministério do amado profeta e do amado apóstolo, na obra que realizaram para a honra e glória de Deus, eterno Pai Celestial, e de nosso Senhor Jesus. Então, irmãos, está aqui estas palavras, esta homenagem, também referente ao amado apóstolo São Pedro. Um apóstolo, irmãos, de muita fé. E São Pedro foi assim, né? E, irmãos, ele perguntava muito, e não ficava dúvida sobre ele, nada. Era aquele apóstolo corajoso, que vendo Jesus andar sobre as águas, aqueles homens ali tremendo de medo, porque imagine uma madrugada, eles estavam no barco, Jesus ficou atendendo o povo, conversando com o povo, e o barco já estava distante, e no meio da madrugada Jesus foi andando sobre as águas, e aqueles homens pavorosos, né, todos com medo, porque imagine, quando se viu um homem andando sobre as águas, e São Pedro disse: é tu mesmo, mestre? Chama que eu vou até o Senhor. E Jesus chamou ele, e ele foi. Assim como Jesus andando sobre as águas, assim foi ele. E foi até o final, irmãos, até a morte de cruz ali, estava Maria Santíssima e São Pedro. E, irmãos, é muito bonito Jesus confiando toda a sua história, a sua vida, o seu ministério para aquele homem de fé e de coragem. E, irmãos, foi bonito, e é um trabalho que até hoje nós entendemos e ouvimos, porque a missão deles foi sim, naquele tempo, edificar a igreja, como Jesus mesmo disse: tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Então foi se formada a igreja ali, mas, irmãos, uma missão que a palavra dele, que a voz dele seria ecoada até os nossos dias, de tal forma que nós entenderíamos Jesus, compreenderíamos o ministério de Jesus através deles, né? E São Pedro foi um tão importante, como foi os outros também, principalmente ele e o amado apóstolo São Paulo. E através desses ensinos, irmãos, é a base sim da nossa igreja, e eles estão conosco hoje. Olha que importante, né? Olha o diferencial da nossa igreja, irmãos. Olha como que a nossa igreja é diferente. Crer na santidade desses santos, sim, na santidade deles, crer que eles são vivos, vitoriosos e santos. Irmãos, nós estamos a anos-luz na frente do mundo todo, que não aceita nem a mãe de Jesus, e nós aceitamos, além da mãe de Jesus, nós aceitamos os profetas, aceitamos os apóstolos, aceitamos todos esses santos, e precisamos da ajuda deles, precisamos da ajuda deles, e só somos vitoriosos, e só conseguimos vencer na nossa trajetória, nossa caminhada, porque temos esta ajuda, porque temos todo este apoio, porque temos toda esta cooperação desses santos, desses apóstolos, desses profetas, que trabalharam muito, que tiveram suas importâncias, cada um ao seu tempo, e outros, tantos outros. O irmão Aldo sempre dizia do profeta Daniel, que considerava o seu grande amigo, um ministério tão lindo que ele realizou. O profeta Moisés, outro que estava sempre ao lado do irmão Aldo, e que está do nosso lado hoje. Missão bonita que esses homens tiveram, que esses santos tiveram, e hoje estão tendo a honra de colaborar com a igreja da Santa Avó, com a igreja do Consolador, porque é uma sequência daquela promessa de Jesus. E assim, irmãos, nós vamos caminhando, e assim nós vamos lutando
para concluir esta missão tão nobre, tão honrosa de Jesus. Então, sobre nós paira também esta responsabilidade de não falhar, irmãos, com a nossa missão, porque nós não podemos falhar. Esses homens não falharam, eles foram leais, foram tementes, foram justos, e agora eles estão confiando em nós para que nós também não falhemos, e que nós honremos muito o nome de apostólicos, este nome de apostólicos, que inclusive é uma homenagem, irmãos, que vem dos apóstolos, né? A igreja dos apóstolos, a homenagem a eles, e Jesus deu este nome a esta igreja. Então nós somos apostólicos, somos seguidores da Santa Avó, temos o Consolador, temos o irmão Aldo e confiamos muito na missão desses homens, desses santos, que lutaram no passado e hoje estão conosco. Agora, irmãos, vamos mudar aqui completamente o foco da nossa reunião, porque vamos falar um pouquinho sobre o coral. E também é uma parte importante, e com a ajuda desses santos, desses profetas, desses apóstolos, os irmãos realizam uma missão muito nobre para a Igreja do Consolador. A união do coral. Prezados e amados irmãos, regentes, músicos e coristas, o Conselho Deliberativo vem, através deste boletim interno, relembrar a importância da união do coral apostólico, pois a música inspirada por Deus, seja tocada ou cantada, tem o poder de transformar vidas, acalmar corações e abrilhantar as nossas reuniões. Daí a importância de continuarmos a zelar pelos esforços da Santa Avó e do Santo Irmão Aldo para com este tão lindo ministério. Então, irmãos, relembrando aqui um pouquinho da união, né? A união que é falado, irmãos, olha quanto tempo, né? Desde quando foi formado o trabalho do coral, a direção da igreja tem lutado muito para que haja uma perfeita união. E não é fácil, irmãos, porque nós estamos falando de pessoas, de seres humanos, de pessoas que, imaginem só, todo mundo tem a sua história, todo mundo tem a sua vida. Quando os irmãos se reúnem aqui para fazer uma apresentação, para preparar um ensaio, os irmãos estão ali, cada um com seus dilemas, cada um com seus problemas, né? Cada um com as suas lutas, e cada um sabe o que passaram. Imagine, nós estamos aqui hoje no final de semana, só os irmãos sabem o que passaram no decorrer da semana, né? Isso é individual, isso é seu. Os problemas que tiveram que enfrentar, lá no trabalho, na escola, né? Até mesmo dentro de casa, e são humanos, têm os seus sentimentos, né? Têm as suas sensibilidades, e aí os irmãos se reúnem para participar deste trabalho tão bonito, que é o trabalho do coral. E aí a importância de entenderem esta missão tão nobre, tão especial, irmãos, e de saber que a união ela é preciso, que a união ela é indispensável. Cada um entender o seu papel, cada um saber que se você tem um problema, o seu irmão também tem, se você tem os seus pontos frágeis, o seu irmão também tem. E aí vigiar muito, cuidar muito com o que fala, como que se dirige ao outro, para evitar, irmãos, tudo que possa causar essa desunião, esse atrito, tudo que possa prejudicar, tudo que possa atrapalhar esta beleza que precisa existir entre os irmãos, este companheirismo, esta irmandade, porque nós somos uma família. O irmão Aldo mesmo dizia, nós somos uma família. E se tratando, irmãos, de um coral local, isso é mais importante, vocês são uma família, né? E tal como precisa lutar para manter esta união. Graças ao empenho, à orientação e o incentivo desses santos, hoje temos um grande coral espalhado por todo o país, coristas e músicos com os dons e bons conhecimentos musicais, bem como um grande repertório de belos hinos exclusivos da igreja, inspirados pelos céus, para adorarmos e louvarmos a Deus e aos seus santos,
Foram 69 anos de muita luta e de grandes investimentos para que pudéssemos chegar até aqui e salvar milhares de almas, milhares de irmãos, sobretudo os jovens, através do ministério do coral. Porque, irmãos, isso é importante também. E a Santa Avó sabia disto, né? Era importante para a vida de muitos jovens que têm uma fase da vida que, pelo ímpeto da idade, o coral muito colaborou para que esses jovens permanecessem na igreja. E até hoje é assim, né? Porque às vezes são filhos de pais apostólicos, conhecem muito bem a doutrina, conhecem muito bem a disciplina, mas o coral ele faz com que aquele jovem não se distancie nunca da igreja, esteja sempre ali presente, porque aquilo está no coração, a música está na alma. E tem ajudado muito também a salvar muitas pessoas. Irmãos, o ministério da música salva, sim, salva. O ministério da música é tão bonito porque prepara almas para os céus. Às vezes os irmãos se reúnem para fazer uma reunião e realizar uma reunião e cantam um hino. Só que os irmãos não sabem, né? De repente a Santa Avó inspirou a escolha daquele hino, a decisão de cantar aquele hino, porque a Santa Avó precisa dar o último preparo para uma alma. Ou os preparos finais para que aquela alma seja de fato ali levada para os céus. Quantas vezes e quantos exemplos a gente já tem assim, irmãos? Quantas vezes já aconteceu na história da igreja? A pessoa vem para a reunião e toda animada, e ouve aquele hino, às vezes é aquele preparo final que aquela alma precisa, né? E naquela noite a Santa Avó vem e arrebata aquela alma. Quantas vezes já aconteceu? Imagine, os irmãos então cantaram para aquela alma e deram o último preparo para ela. É um ministério muito importante. E assim tem sido, irmãos, não duvidem disso não, porque é assim que acontece, né? Eu disse ontem, a música, ela quebra barreiras, ela consegue quebrar barreiras inimagináveis. Ela faz isso de uma forma muito perfeita, porque a música ela toca, ela nos emociona. Ela toca no sentido do coração que leva a pessoa a ficar preparado para que a Santa Avó e o Santo Irmão Aldo possam entrar naquela alma e prepará-la para os céus. Então é um ministério muito bonito. Porém, a exemplo do que ocorreu durante toda a história da igreja, a luta continua e o poder do mal tenta de todas as formas destruir este ministério. Sempre foi assim, irmãos, durante toda a história da igreja, o coral, mesmo sendo um trabalho tão bonito, tão importante, e todos sabendo desta importância deste trabalho, do seu ministério, irmãos, alguns criam problemas, criam divisões, criam situações, porque não entendem que o nosso inimigo, ele luta desde o começo do coral da igreja, atrapalhar este ministério tão importante, porque isto, irmãos, é importante para Deus. E o que é importante para Deus, o inimigo luta para destruir. Pois o inimigo sabe o quanto este ministério, o ministério do coral, é precioso para Deus e os seus santos, e para esta obra, colocando dúvidas, colocando sentimentos ruins no coração de alguns regentes, músicos e coristas, que se deixam levar por conversas tendenciosas e falsas, advindas daqueles que estão com o ego elevado e cheios de inveja para com o seu irmão, se esquecendo do compromisso assumido com a Santa Avó Rosa e com o Santo Irmão Aldo, e das inúmeras vezes em que eles se entristeceram e até derramaram lágrimas por conta deste comportamento e a falta de valores éticos e morais. É triste, né, irmãos? Saber que dentro de um trabalho tão bonito, tão precioso para Deus, e que Deus espera tanto do trabalho dos irmãos, tanto. Deus confia, irmãos, a Santa Avó Modo confia no ministério de vocês. Até porque o dom que os irmãos têm não é de vocês.
Se o dom que você tem de tocar, de cantar, de reger, não é seu, é da Santa Avó. Ela que nos empresta este dom, ela que nos dá. Então, enquanto estamos sendo úteis para ela, ela vai mantendo este dom, vai aprimorando, vai aperfeiçoando, porque ela precisa disso, nós falamos isso ontem. Então, tudo isso que os irmãos têm, toda esta preciosidade que tem de cantar, de tocar, de reger, tão bonito e que fazem isso muito bem, e cada dia a tendência é melhorar porque estão com a Santa Avó, estão com o irmão Aldo, eles precisam e eles querem este aperfeiçoamento, mesmo sabendo de toda essa preciosidade, né? É notório aqui nas palavras do conselho que em alguns casos existem pessoas que querem atrapalhar tudo isto, porque nutrem sentimentos ruins no coração, são fracos, e o inimigo usa pessoas fracas, porque através de uma pessoa maldosa, tendenciosa, invejosa, pode atrapalhar aquele que é forte, aquele que faz um trabalho bonito, aquele que realmente está para servir o reino dos céus. Aquele fraco pode atrapalhar aquele forte, pode através de suas atitudes ruins atrapalhar aquele que quer fazer bem, que quer fazer bem feito, que está lutando para esta causa tão nobre. Então, através deste que é fraco, o inimigo consegue interferir naquele que é bom. E aí, irmãos, ter a seriedade, ter a sabedoria, usar a oração sempre, sempre, para que todo este mal seja afastado, para que todos esses sentimentos sejam afastados, para que todos esses costumes, tudo que possa atrapalhar, tudo que possa causar ali um empecilho, tudo que possa causar algo que venha realmente, irmãos, ali atrapalhar aquele trabalho tão bonito, né? Manter longe dessas coisas, manter longe de tudo isto. E a avó luta muito para isso, irmãos. E tem tentado, sim, de todas as formas, acalmar os corações, mostrar aquelas pessoas que têm este costume de criar confusão, né? Aqueles que são fracos, que são levianos, que guardam sentimentos ruins, que não sabem perdoar, que não sabem amar, que não sabem entender o seu ministério, compreender o valor do seu ministério. A Santa Avó tem lutado muito para salvar inclusive estes, para que essas pessoas se arrependam, para que essas pessoas mudem o seu comportamento e entendam o valor do ministério do canto. Para estes, aconselhamos que se arrependam e se humilhem diante de Deus, de Jesus, da Virgem Maria, da Santa Avó Rosa e do Santo Irmão Aldo, e peçam humildade, sabedoria e amor no coração. Todos nós precisamos disso, irmãos. Todos. Só que alguns precisam entender com mais precisão o que é ter um amor no coração. Precisam entender muito bem o que é isto. Pois se assim não fizer a tempo, contribuirá com o poder do mal, prejudicando a obra de Deus, e poderá perder tudo o que recebestes destes santos, que tanto nos amam e nos querem bem neste santo caminho. Desejamos que todos os irmãos integrantes do coral meditem com muito carinho no seu ministério, ame e louve a Deus e aos seus santos de corpo e alma, sejam pessoas obedientes e pacificadoras, nunca criem discussões ou divisões neste ministério, porque, irmãos, é triste aqueles que causam discussões e divisões no trabalho da igreja, porque pagarão muito caro por isto. Porque às vezes, irmãos, estão brincando com um trabalho muito sério, estão brincando com algo muito sério e pagarão um preço altíssimo por isto, né? Aqueles que criam divisões, que criam discussões neste ambiente. Sejam educados e misericordiosos uns com os outros, pois aí nascerá o amor verdadeiro de irmãos de fé. Lembre-se da palavra do irmão Aldo: a igreja precisa do seu ministério, e ainda completou: somos uma família só, e para isso devemos estar em completa união, harmonia e santificação. Não deixe que nada deste mundo retire o brilho e o mérito deste trabalho diante de Deus. Faça uma reflexão íntima no seu ministério de cantar, e se o seu cântico está chegando até o trono de Deus, o nosso Pai,
pois Ele merece toda a honra, toda a glória, todo o louvor e toda a sua adoração. Então isso aí é com cada um, irmãos. Isso aí é íntimo, é seu. Será que o seu cântico está chegando nos céus? Será que o seu ministério está agradando a Deus? Será que o teu ministério de cantar, quando os irmãos cantam, e não digo solo, eu digo canto mesmo, todos, irmãos, cantar é cantar, né? E até nós, a igreja, nós também cantamos, hoje mesmo cantamos alguns hinos aqui do Inário, nós também estamos louvando. O nosso canto, o nosso cântico, está chegando até Deus? Deus está recebendo isto ou não? Irmãos, esta pergunta, ela é bem séria, e aí é cada um que pode responder para si mesmo. Ninguém pode responder por você, é você que responde por si. Como está a sua consciência? Como que está a sua consciência? O que a sua consciência te fala? O que a sua consciência te acusa? O teu canto está chegando nos céus? Se você é uma pessoa boa, de um bom coração, que não causa problema, que não causa desunião, que não causa intriga, que não sente inveja, né? Que é humilde, que sabe pedir perdão, que sabe perdoar, que sabe se humilhar diante de Deus, diante da Santa Avó, né? Entende o valor do seu ministério, sabe muito bem a preciosidade do seu ministério, compreende o valor desta igreja, sabe que o seu cantar é um cantar para Jesus, para a Santa Avó, para o irmão Aldo, portanto não fazem para a sua própria vanglória, não fazem para o seu próprio nome, mas fazem e realizam isso em nome da Santa Avó e do irmão Aldo. Então esses estão cientes de que o seu cantar está chegando aos ouvidos de Deus. Porque, irmãos, se houver orgulho, se houver raiva, inveja, essas coisas, a sua voz não passa dessa parede. Que triste, né, irmãos? Às vezes participar de um trabalho tão bonito, tão, né, imagina uma apresentação tão bonita, os hinos tão bonitos, e saber, meu Deus, olha, Deus ouviu o canto de muitos aqui, mas o meu Ele não pôde ouvir. Imagina só, que tristeza, que perca de tempo, né? Estar aqui sábado, domingo, né? Ficar o domingo inteiro ensaiando, né? Às vezes até um dia de semana, não sei como os irmãos fazem aqui, e aí, para que numa apresentação, só a voz do meu irmão subir e a minha não? Irmãos, a importância do ministério é muito grande, né? Que a Santa Avó, irmão Aldo, abençoe o trabalho dos irmãos, o ministério tão bonito que os irmãos realizam, e que sejam cada dia assim, irmãos, e procure se esforçar a cada dia, para que o seu ministério seja cada dia mais lindo. Louvor a São Pedro é o hino que vamos ouvir dentro, irmãos, da primeira mensagem que nós falamos hoje, né, sobre a vida do amado apóstolo São Pedro. Então vamos ouvir este hino, Louvor a São Pedro.
Todos em pé, irmãos. Em nome da Santa Avó e do Santo Irmão Aldo, eu quero agradecer a todos pela sua presença. Ontem e hoje, o trabalho tão importante do coral, como já falamos, nesta reunião e também na reunião de ontem. Meu muito obrigado. Que a Santa Avó Irmão Aldo recompense o carinho dos irmãos. Eu fiquei feliz em poder ter a oportunidade de voltar aqui. Espero voltar outras vezes e que isso não demore. Meu muito obrigado e que a Santa Avó Irmão Aldo abençoe grandemente a todos. Vamos orar. Glorioso e onipotente Deus, nosso Pai, felizes nós estamos por saber que o Senhor está conosco sempre, por saber que o Senhor nunca nos abandona, nunca, Pai, nunca. O Senhor está ao lado de cada fiel, aquele irmão, aquela irmã que luta muito pela sua salvação, pelo seu ministério, quer sim, tem no coração, tem o desejo de serem vasos preciosos na mão do Senhor como oleiro, Pai, que molda, que cuida, que o Senhor que conduz, e o nosso ministério é assim, é o Senhor que conduz e precisa ser assim. Ministério tão lindo que é o ministério da música que nós acabamos de ouvir. Que eles possam cuidar deste ministério, zelar por este ministério que é tão bonito, que é tão rico e que é tão importante para o Senhor, Pai. E que o inimigo não tenha forças na vida de ninguém, que o inimigo possa estar bem longe, e que os apóstolos, os profetas, os santos, os anjos possam estar ao lado de cada um, cuidando, para que o inimigo não se aproxime com as suas flechas inflamadas, com as suas malécias, tentando destruir o que é de mais precioso na vida deles. Querido Deus, nós te louvamos, nós te amamos, e mais uma oportunidade que o Senhor está nos dando de louvar o teu nome aqui na nossa congregação de Duartina. Muito obrigado, Pai, por estas reuniões, ontem e hoje, por mais um final de semana tão perfeito que o Senhor nos dá. Nós louvamos o teu nome por isto. E agora, encerrando esta reunião, eu peço que o Senhor, Pai, junto com Jesus, a Virgem Maria e a Santa Avó, em companhia com o irmão Aldo, possa ouvir as orações que eles estão fazendo nesse instante. E aqueles irmãos que colocaram os nomes nesta caixa de pedido de oração que está sobre este púlpito, que os seus pedidos sejam ouvidos, que as suas dores sejam sanadas, os seus problemas resolvidos, e que eles tenham vida, tenham paz, e se pedirem em favor de um amigo, de um colega, de um companheiro, de um vizinho, enfim, de um familiar, que a graça dos céus envolva sobre eles também, e se eles merecerem, que eles possam honrar o teu nome, e possam entender que se eles receberão um milagre a partir deste momento, quem realizar este milagre, quem vai realizar este milagre, será a Senhora, a avó e o irmão Aldo, em nome de Jesus. Irmãos, podem ter certeza que as suas orações foram ouvidas e serão atendidas se merecerem. Agora, despedindo desta reunião, encerrando esta reunião, eu peço que todos recebam a bênção do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Tenham certeza, irmãos, que Jesus está contigo e que a graça divina nunca vai lhe faltar. Então recebam as bênçãos desses santos, recebam também a bênção da nossa querida e Santa Avó Rosa, o nosso Consolador, e recebam, irmãos, a bênção do nosso santo profeta, o nosso irmão Aldo querido, que está aí do teu lado, pode estar na tua casa também, pode estar no teu dia a dia, pode estar nos seus afazeres. Ele pode nunca sair perto de você se merecer. Então receba a bênção deste profeta, que ele lhes concede em nome de Jesus. Amém. Irmãos, a paz para todos e até outra oportunidade. Obrigado.